esses eventos que estão para acontecer vão nos cobrar uma maturidade que nós não temos. Mestre, você havia desaparecido. Para onde você foi? Aí Jesus diz, Bartolomeu, eu dei 500 passos em direção ao inferno. Nossa. E fui ter com os dois donos do inferno, Belial e Hades, o rei, o irmão de Zeus. Uhum. E lá eu libertei todas as almas que esses dois... Qual que seria a revelação cósmica e como que ela pode impactar na nossa percepção de realidade? Se nós observarmos a história, nós veremos que há etapas ao longo das páginas da nossa lenta e penosa evolução em que acontecem, vamos assim dizer, eventos que terminam trazendo uma maior gama de conhecimento, de informação. Na hora em que você observa um livro muito singelo que Chico Xavier lançou em 1947, com seu mentor espiritual Emmanuel, chamado A Caminho da Luz. Uhum. Nesse livro, Chico e Emmanuel falam num programa de revelações sucessivas que, entre aspas, o Cristo cósmico teria encomendado e que estaria sendo aplicado ao longo da história humana. Então, essas revelações sucessivas, se nós formos bem observar, elas acontecem desde que a racionalidade humana começou a funcionar de uma ou de outra maneira. Então, várias revelações foram feitas. Em termos daquilo que eu posso compreender de estratégia da espiritualidade, há uma revelação psíquica feita por Kapila, quando ele, lá na Índia, cerca de 2.600 anos atrás, introduziu o Sankhya, que é um sistema doutrinário agnóstico, mas que é extremamente profundo. Depois, revelação espiritual, Allan Kardec, segunda metade do século XIX, tentou organizar as informações, compilando as principais notícias sobre um contexto maior que envolve a vida humana. E agora seria uma outra revelação, a revelação cósmica, mas essa revelação cósmica não é esse conjunto de coisas que eu faço e outros humanos também fazem. Não é isso. A revelação cósmica ainda vai acontecer porque ela em si é um conjunto de fatos, de eventos. Não é fulaninho falando, nem dizendo a opinião dele, ou o que ele acha, ou o que ele acredita. Não é isso. A revelação cósmica é exatamente o final de todo esse processo de revelações em que, nos quais a humanidade foi, bem ou mal, evoluindo através disso aí. A revelação cósmica é um conjunto de fatos. Esses livros, palestras que eu e outras pessoas estão escrevendo nesses tempos que estamos vivendo é apenas um acender de luzes no sentido de tentar chamar a atenção para o fato, mas ainda não é o fato em si. Quais seriam esses fatos que estão sendo revelados? Tem alguns que você pode compartilhar conosco? Olha, o principal dele refere-se à eminência de que alguns assuntos não podem mais permanecer embaixo do tapete. Uhum. Não podem mais ser posse de escolas ou grupos iniciáticos ou famílias ou macroforças superpoderosas. Esses assuntos eminentemente importantes para o progresso humano, eles têm que ser, entre aspas, destravados no sentido de sair do controle de certos núcleos que os detêm. Então, torna-se iminente um conjunto de fatos que deverão ocorrer sob a forma de choques de realidade, choque no sentido de que, como nós somos conduzidos a pensar de uma certa maneira, esses acontecimentos nos convidarão a jogar a velha maneira que nós pensamos sobre fora, a realidade? Sobre tudo. Sobre tudo. E olharmos com novos olhos o que está acontecendo sob pena de não entendermos. Então, um dos assuntos mais eminentes desse processo é a estúpida noção que nós temos de estarmos sozinhos no universo.
Isso é fruto de um isolamento planetário, que há todo um contexto que a história oficial não percebe porque faz vista grossa, mas que está profundamente registrado em páginas e páginas de mitologias. Só que essas mitologias foram jogadas fora como sendo algo sem importância, e a história que o ser humano ortodoxo resolveu dizer que existe é a partir do ponto em que ele acha que é preferível contar os fatos e o para trás joga embaixo do tapete. Então, esse isolamento em que a Terra vive, sem saber se há vida além da Terra, se há vida antes e depois da vida humana, isso tudo está a ponto de ser revelado, mas não por achismo, opinião ou revelação de algum iluminado, mas pelos fatos. Então, a iminência de um primeiro contato oficial com seres de fora, a iminência de retomada de contatos com seres extrafísicos e a própria questão do mundo espiritual que envolve tudo isso, esse tripé de fatos que deverão começar a ocorrer, na verdade já estão acontecendo, mas ainda não no sentido de fazer cumprir todo um processo que foi anunciado por essas revelações antigas. Isso seria para os tempos que estamos vivendo. Então, esse choque de realidade que a geração de humanos que atualmente vive na Terra terá, fará com que percebamos que muito daquilo que nós nos acostumamos ou fomos obrigados a acreditar ou a pensar que é verdade, não tem nada de verdadeiro. E que a verdade mesmo, ela precisa ainda ser descortinada com outras lentes e também uma parte dela ainda está por ser construída. Nós não temos uma coisa nos esperando ali na esquina. Só. Nós temos outras esquinas, outras encruzilhadas, como os nossos irmãos que estudam a doutrina dos orixás se referem. Enfim, é a hora da maioridade espiritual do ser terráqueo. Isso não virá pelo que já está posto, virá pelo que vai acontecer. A maioridade que você diz é o fato de que a humanidade hoje vive um período de infantilidade. Total. E devemos ir para a fase adulta sem passar para a adolescência. Não vai dar tempo. O que significa não passar pela adolescência? É o choque de realidade. É aquilo em que, em tese, como você deveria se preparar todas as etapas de um curso para poder chegar a bom termo na conclusão. Nós não vamos poder passar por essas etapas porque todas elas foram consumadas por um grau de cretinice da nossa parte humana, no sentido de corromper todos os processos elucidativos e esclarecedores, fornecendo verdades falsas, mantendo todo mundo manipulado. E qual é o cerne dessa questão? É aquilo que Immanuel Kant, filósofo alemão, costumava chamar a nossa atenção quando ele dizia: o intelecto humano vale pela sua capacidade de colecionar incertezas. E não certezas, né? E não falsas certezas. Porque certeza é só quando você consegue provar a você que aquilo está correto, que aquilo é real. Nós não podemos dar por sabido aquilo que a gente ainda precisa saber. Quando você dá por sabido que você ainda não sabe, o nome disso é transtorno cognitivo. É quando você faz uma leitura da realidade qualquer ou inventa, mas que lhe seja agradável. E você passa, então, a acreditar naquilo, a ter certeza, mas você não consegue demonstrar você próprio. O nome disso é transtorno cognitivo. Qual o drama da humanidade? É que nós fomos, desde há muito, infectados por essa doença na hora em que todos passamos a ter absoluta certeza de que Deus existe, de que Ele ama a humanidade, de que Ele cuida da gente, de que Ele se incomoda com o sofrimento humano, e essas são as certezas que os humanos colecionam. Mas nada se prova. Ao contrário, a leitura dos fatos aponta para uma conclusão diferente disso. Porque se existe alguém que se incomoda com o sofrimento humano, e esse alguém é perfeito, onisciente, onipresente, onipotente, superpoderoso, blá, 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 e não faz nada a cada segundo
da nossa conversa aqui, tem criança sendo estuprada aí. Ninguém se incomoda, nunca se incomodou. Não, mas Deus cuida da gente. Cuida como? Ah, não, eu acredito. Ok, aí é o campo da fé, que a gente tem que respeitar a fé de todo mundo. Mas o nome disso é o quê? Transtorno cognitivo. É quando você cria algo, é o famoso me engana que eu gosto. Qual o problema de você acreditar em algo que você não sabe que é verdade? Nenhum e todos, depende do que você fizer disso. Nenhum, se isso for uma crença, e todos nós humanos precisamos de auto-engano de vez em quando para levar a vida adiante, que a vida não é fácil. Mas se o fato de eu achar que Deus vai perdoar todas as corrupções que eu cometer, todos os crimes que eu fizer, se eu achar que Deus, ele no final vai ajeitar tudo, e por isso eu não desperto minhas potencialidades e nem cobro de mim mesmo dignidade, porque Deus no final ajeita tudo, aí o transtorno cognitivo se transforma em transtorno psíquico. Aí surgem psicopatias, paranoias, desonestidade intelectual, ou seja, a humanidade ela é toda infantilizada, nessa certeza absoluta de que alguém cuida de nós, que a gente pode fazer todo tipo de traquinagem, de corrupção, que no final tudo tudo só dá certo no final do filme hollywoodiano. A vida humana é um pouco mais complexa que isso aí. Mas tratar a vida com essas cores, então, isso é a idade infantil. Nós todos vivemos dessa infantilidade. Esses eventos que estão para acontecer vão nos cobrar uma maturidade que nós não temos. Então, ou vamos criar essa maioridade improvisada para lidar com tudo isso, ou simplesmente os choques de realidade nos cobrarão preços altíssimos em todos os campos da vida, pela nossa incapacidade de lidar com eles, e isso já começou. O problema ambiental é uma das faces disso aí. Já começou. A falência do sistema financeiro internacional, com dívidas externas de países que são impagáveis pelas atuais regras da economia. Ou seja, se nós formos olhar os campos da vida, em nenhum deles tem uma resposta fácil para os problemas acumulados naquele setor. Todos eles demandam choques de gestão ou de realidade, porque o ir lentamente já não funciona. A coisa está represada, vai explodir. Isso no campo virótico, no campo alimentar, no campo energético, no campo político, no campo espiritual e também no campo da geopolítica cósmica, porque nós não estamos sozinhos. E a gente aqui na certeza de que Deus vai fazer tudo por nós. É uma infantilidade sem tamanho. Mas é isso mesmo que nós humanos fomos condicionados a ser, infantis. Ô, louco. Esse campo da geopolítica cósmica, se você puder falar um pouco sobre isso. Jesus é a maior fonte dessas informações, ainda que ninguém na cristandade consiga perceber o teor da afirmação que eu estou fazendo. Por que eu digo isso? Porque Jesus, quando esteve entre nós, ele, ao longo da sua vida, ele foi conhecido como Jesus, o cara lá da Galileia, o Galileu. Depois que Jesus morreu, aí foram criadas mais duas faces para ele. O Jesus morto, ressuscitado, foi atrás de Saulo de Tarso, pedir para Saulo parar de perseguir os cristãos, e Saulo então se autorreforma, assume o nome de Paulo no seu batismo cristão, e Paulo começa a falar de Jesus sem nunca ter se encontrado com ele em vida. Aí começa a criar uma face de Jesus, que é Jesus o Cristo. Jesus, enquanto esteve vivo, nunca foi chamado de Jesus Cristo, porque o nome Cristo só surgiu depois em grego, depois da morte de Jesus, quando Paulo se referia a ele como sendo o ungido, que significa Cristo. E Paulo criou diversas igrejas com a teologia da salvação e da doutrina da justificação pela fé que ele, Paulo, inventou. Jesus nunca abriu a boca para falar em salvação, e Jesus nunca disse que seria dado a cada um de acordo com sua fé.
Muito pelo contrário, ele disse que era de acordo com suas obras. Mas, ou seja, Paulo, com toda boa vontade, criou várias igrejas com a face de Jesus, o superstar, ou seja, Jesus Cristo, o Salvador. Os apóstolos de Jesus, depois que Jesus morreu, eles não criaram nenhuma igreja no centro de Jerusalém e era só para judeus. Aí surge um terceiro Jesus, que é o Jesus ressuscitado, e agora eu chego na geopolítica, Sim. que chamou Maria de Madalena e alguns dos seus ex-discípulos, e aqui ele começa, como ressuscitado, a contar diversas histórias, ou seja, a apresentar uma nova revelação em que a maioria dos livros que no primeiro século pós a morte de Jesus surgiram foi desse terceiro grupo. O primeiro grupo não escreveu nada. O primeiro grupo só veio escrever os primeiros evangelhos 30, 40 anos após a crucificação de Jesus. Olhem bem. Os primeiros evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas surgiram 30, 40 anos depois da crucificação de Jesus. Paulo, sim, começou a produzir epístolas porque eram as respostas que ele mandava para as igrejas que ele criava. Isso no primeiro século, tá? Do cristianismo. Mas aqui, Jesus ressuscitado, logo após a morte dele, começou a ditar para Maria de Madalena e outros discípulos diversos livros. Nesses livros, Jesus revela o problema da geopolítica cósmica. Em um dos livros, em que o Jesus ressuscitado conversa com o seu irmão Tiago, já que Jesus de fato nasceu, Maria era virgem quando o concebeu, mas depois de Jesus nascido, Maria teve relações naturais com José e teve lá filhos e filhas, e Tiago seria o irmão mais velho depois de Jesus. E Jesus, nesse livro considerado apócrifo pela Igreja Católica, que surgiria lá no século IV, o Jesus ressuscitado explica para o seu irmão Tiago: ó, Tiago, quando você morrer, os arcontes, que são donos do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, eles não querem dar a minha vestimenta, que me foi prometida desde todo sempre, desde as revelações de Enoque. Sim. Porque eu sou o suzerano criado para governar. Só que eles não querem mais me dar essa vestimenta. Então eles vão tentar prender você e prender outros. Ou seja, em livros hoje chamados gnósticos, e foram encontrados em 1945 em Nag Hammadi, esses livros foram produzidos aqui, como Jesus ressuscitado, ditando para Maria Madalena. Então Jesus falou na geopolítica de que arcontes que dominavam a vida na Terra e que haviam aprisionado inclusive as almas dos humanos. Aí aqui você pega um outro livro chamado o Evangelho de Bartolomeu, em que Bartolomeu conta que o Jesus ressuscitado apareceu para ele, Bartolomeu, e Bartolomeu então chora e pede desculpas, dizendo: mestre, desculpe, quando você foi preso, eu fui covarde, eu tive medo, eu fugi. Porque só quem de fato ficou perto de Jesus foi João. Os outros apóstolos correram. Bartolomeu foi um deles. Mas nesse livro ele diz: mas eu fiquei olhando para ti de longe e te vi preso na cruz, mas de tanto chorar, de vez em quando eu enxugava meus olhos, e em uma das vezes em que eu fui enxugar meus olhos, quando voltei a olhar para a cruz, mestre, você havia desaparecido. Para onde você foi? Aí Jesus diz: ah, Bartolomeu, eu dei 500 passos em direção ao inferno. Nossa. E fui ter com os dois donos do inferno, Belial e Hades, ou Hades, o irmão de Zeus. E lá eu libertei todas as almas que esses dois arcontes estavam prendendo desde o tempo de Adão, porque eles dominam a situação do planeta Terra e de todo mundo que vive aqui. Finalmente eu consegui liberá-los, mas eles não reconhecem a minha autoridade. Ou seja, finalizando, senão a gente vai ficar falando só nesse assunto. Não, imagina, tá maravilhoso. Essa geopolítica cósmica você encontra nesses livros
que Jesus, ressuscitado, revelou coisas que, quando ele estava vivo, ele não falou, porque a sua ingenuidade humana não sabia. Ele só percebeu isso no estado de ressuscitado. Esses livros aqui eram os livros mais lidos de Jesus. Só que, no século IV, quando Constantino se transforma em cristão, quando o Império Romano para de perseguir o cristianismo e transforma o cristianismo na religião católica apostólica romana, no ano 376, Atanásio, bispo de Alexandria, ajudando a Dámaso, que seria o primeiro papa, que era o bispo de Roma, que jogou lá politicamente para ser papa, o que é que eles fizeram? Mandaram destruir todos os livros chamados apócrifos. Eles chamaram Jerônimo de Alexandria, entre os anos 382, 372, 388. A turma ficou estudando lá, depois do Concílio de Nicéia, em 325, e resolveram que o Novo Testamento seria composto só de 21 livros. As 21 epístolas, os 4 evangelhos que Irineu havia escolhido, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse. Na época existiam mais de 4.000 evangelhos sobre Jesus. Que não entraram na Bíblia. Nunca. Dessa parte que não entrou na Bíblia, esses livros chamados gnósticos, que Jesus ressuscitado tinha ditado a Madalena e a outros no primeiro século, os monges do monastério de São Pacômio, no Egito, estavam traduzindo para a linguagem copta, quando Atanásio, bispo de Roma, mandou o Império Romano destruir esses livros. Esses monges souberam, esconderam esses livros lá em Nag Hammadi, no Egito, no ano 376. E só foi agora. Aí, em 1945, foram descobertos. Nossa. Então, assim, vejam como a história é trágica e como ela esconde fatos importantes, e nós ficamos infantilizados numa visão de que Jesus falou em salvação, ele nunca falou nisso. De que Jesus veio nos salvar, morreu para nos salvar, ele nunca falou isso. Mas a exegese bíblica que surgiu com os padres da Igreja Católica, quando formularam as suas teologias, ou seja, explicações lógicas para o que se acredita, esse tipo de coisa ficou sendo tida como verdade, e até hoje as pessoas acreditam nisso. Mas isso nos infantiliza, porque está longe de ser verdade. É uma crença, precisa ser respeitada, mas termina sendo um transtorno cognitivo, uma ilusão.